Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogada perfeita. Capítulo 41, Fragmento passado, a escuridão além. Onde Meshon poderia estar escondido? Atravessando portas anti-explosão e paredes de aço, Leonar Argrave sentiu algo errado na atmosfera. O próprio espaço dobrando-se e torcendo-se. Algo criou poderosos campos magnéticos dentro da base, destruindo a própria estrutura da realidade. Como ele pensava, a fortaleza de Meshon também contava como um acelerador de partículas. O Gênios o ativou? Para qual propósito? Como isso poderia ajudar a repelir o exército à sua porta? Pitya, para onde eu vou? Leonar perguntou, mas ele apenas ouviu estática psíquica. O que quer que tenha acontecido dentro da fortaleza interferiu no contato telepático. Ele estava sozinho. Leonar finalmente conseguiu entrar no colisor da fortaleza, um circuito fechado de aço dentro do qual as partículas se moviam a uma velocidade surpreendente. Uma corrente de energia azul desconhecida correu pela superestrutura, o genoma vermelho entrando nela como um peixe nadando dentro de um rio. Ele não identificou as partículas dentro do colisor. Talvez eles não tenham sido descobertos pela ciência moderna ou não sejam nativos da realidade da Terra. Para sua surpresa, Léo começou a ver coisas dentro do riacho. Fantasmas azulados de figuras estranhas e desumanas compostas de dados brutos, piscando e desaparecendo. Essas miragens nunca se estabeleceram em uma única forma, mudando constantemente. O que estava acontecendo? O Sol vivo poderia identificar a energia ambiente concentrada em um local no centro da instalação, o ponto onde os dois lobes que compõem o símbolo do infinito se uniram. Ele seguiu o riacho azul em direção ao seu ponto final, eventualmente colidindo com mais paredes de aço. A corrente azul vazou atrás dele, dispersando-se em partículas finas. O curso intensivo de Léo terminou no centro da fortaleza, um centro de comando saído dos pesadelos de horas de Ger. A sala inteira parecia uma catedral gótica de aço, cujas paredes estavam vivas. Veios de metal corriam por eles, bombeando o prédio com óleo preto e espesso. A estrutura parecia capaz de respirar, enquanto espinhos de estanho enrolados formavam os pilares que sustentavam o telhado. Telas parecidas com olhos projetavam imagens da batalha lá fora, enquanto alto-falantes gritavam alertas. 6 cérebros biomecânicos gigantes do tamanho de elefantes formaram um círculo em torno de uma pequena mancha azul flutuando no meio de um pilar de energia, o ponto focal de toda a superestrutura. Cada um dos cérebros era protegido do mundo exterior por tanques de vidro reforçado e conectados por fios grossos. Léo imaginou que fossem supercomputadores biomecânicos, abrigando as IAs que pilotavam todo o esforço de guerra de seu mestre. Meshon estava lá, parado em uma plataforma abaixo da mancha azul. O velho enrugado usava apenas roupas brancas simples e precisava de uma bengala preta para andar. Ele era a única criatura de carne neste horrível coração de ferro, dando ordens aos seus servos de inteligência artificial em bósnio. Transfira todos os dados para a base de backup. A voz de Meshon parecia tão calma, tão pequena, tão humano. Ative todas as unidades restantes do lado de fora e abra o portão. Transferência de dados iniciada. Uma voz robótica respondeu através de alto-falantes. Aviso, coordenadas dimensionais incompletas. Expectativa de alto grau de instabilidade. Não se importe se destruirmos Sarajevo. Abra o portão. Meshon de repente notou Leonar, que estava com a palma da mão levantada para o homem. Agora que pôde dar uma boa olhada no rosto do gênio, o Sol vivo percebeu que a batalha também havia cobrado seu preço. Já com mais de 70 anos, Meshon parecia não dormir há dias. Seus olhos estavam escurecidos pelo cansaço, suas mãos tremiam de estresse. Ele parecia tão normal. Ele não usava fantasia, nem era um senhor das trevas carismático e grandioso. Meshon era um mero homem, saído de uma casa de repouso, alguém que matou milhões, talvez bilhões. E ainda assim, ele parecia tão cansado de tudo isso, quebrado por uma década de guerra sem fim. A mão do Sol vivo vacilou. Faça seu tiro valer, disse Meshon, olhando amargamente para Leonar. Você não vai conseguir outro. Em vez de criticá-lo, Leonar Argraves olhou diretamente nos olhos do odioso ditador. Você está feliz, Meshon? Ele perguntou em bósnio. A pergunta surpreendeu o gênio. Você está feliz vivendo assim? Leonar perguntou. Embora ele não tenha liberado nenhuma explosão de plasma, ele manteve a mão levantada. Pitya esfolá-lo ia vivo se soubesse. Sozinho em um bunker, cercado por máquinas, matando pessoas à torto e à direito? Esse era o seu desejo? Você está feliz vivendo assim? A fortaleza tremeu enquanto o gênio refletia sobre a questão. Ele desviou o olhar, antes de se concentrar novamente em Leonar. Não, admitiu Meshon, parecendo exausto. Não, eu não sou. Então por que você não para? Por que você se importa? O gênio retrucou. Por quê? Porque quero acreditar que a vida humana deve ser valorizada. Até o seu. Eu vou matar você se for preciso, mas me chame de ingênuo. Se houver a menor chance de acabar com isso de acordo com as regras, quero tentar. Leonar fez uma pausa tentando encontrar as palavras. Não sei o que fez de você o que você é, mas no fundo você deve perceber que machucar outras pessoas não vai ajudar. Ele fez. Leonar podia ver isso pintado em todo o seu rosto. Por favor, renda-se pacificamente, pediu o Sol vivo. Diga às suas máquinas que se afastem e nós lhes daremos uma audiência justa. Ninguém mais precisa morrer, nem mesmo você. Você começou isso e pode acabar com isso. A expressão de Meshon de repente mudou de tristeza para ira. Eu não comecei nada, o homem rosnou, sua voz pingando veneno. A raiva reprimida por anos surgiu à superfície. Você fez. Os sérvios assassinaram meus filhos em Srebrenica e vocês acabaram de assistir. Se você quer que esta guerra acabe, então pare de ficar no meu caminho. Leonar obteve a resposta no olhar intenso e odioso do homem. Ele nunca iria parar.
Não importava quantos tivessem que morrer para alimentar o fogo que ardia dentro dele, era um inferno que nunca poderia ser extinto. Este homem amargo e odioso nunca iria parar até que colocasse o mundo inteiro de joelhos. Um demônio nascido da guerra. Leonard, infelizmente, abriu fogo. Um campo de força carmesim foi ativado ao redor do gênio desonesto, desviando um fluxo de plasma. Dispositivos metálicos e elétricos ao redor de Meshon derreteram, mas o senhor da guerra permaneceu completamente ileso. Campos semelhantes protegiam os cérebros gigantes, protegendo-os do perigo. Leonard voou em direção ao gênio, com a intenção de romper o campo de força e acabar com a vida de Meshon. Um rugido ecoou à sua esquerda, um buraco de minhoca se abrindo. O dragão biomecânico da última vez emergiu dele com as garras levantadas para o sol vivo. Uma poderosa força gravitacional empurrou Leonard contra uma parede de aço, fazendo-o bater contra painéis mecânicos. O dragão manteve a força gravitacional ativa, tentando quebrar o núcleo do coração do genoma vermelho. Poderia ter sido lindo. Um novo Éden. O rosto de Meshon se contorceu de raiva. Eu poderia ter erradicado doenças, resolvido a fome mundial, trazido a paz. Aumento da expectativa de vida, tudo automatizado. Tudo teria sido perfeito. O gênio desonesto ergueu a bengala para Leonard, cerrando os dentes de raiva impotente. Se não fosse por você. Ele bateu a bengala no chão com as mãos tremendo. Se não fosse por pessoas como você, eu poderia ter salvado o mundo. Olhe pela sua janela, Meshon. Léo respondeu com raiva, tentando se libertar do campo gravitacional da fera de batalha. Você não salvou o mundo, você o matou. Você está vivendo entre os mortos. O gênio se encolheu visivelmente, seus dedos apertando sua bengala. A essa altura, ele estava tão furioso que não conseguia formular frases coerentes. Se os políticos tivessem alguma imaginação, eu não teria. Eu não teria alimentado todos os dados sobre assassinatos. Tive que fazê-los parar. Eles nunca ouviram. Não consegui entender. Leonard ignorou aquele maníaco e explodiu o dragão biomecânico com plasma. As escamas e a carne da criatura derreteram, deixando apenas implantes mecânicos e ossos chamuscados. No entanto, surpreendentemente, continuou se movendo e não liberou a pressão. Enquanto isso, a esfera azul começou a se expandir dentro do pilar de energia, transformando-se em uma espécie de lente de energia. Uma anomalia espacial que leva a um local de luz azul brilhante. Quando Leonard olhou para essa lágrima da realidade, sentiu algo roçar em sua mente. Ele pensou que fosse Pitya por um segundo, antes de perceber que o sinal telepático vinha da anomalia espacial. Imagens se formaram dentro da mente do Sol vivo, como no Riacho Azul. Fotos vívidas de sua infância em Hackney, cercada pela criminalidade, de seu primeiro dia no Corpo de Bombeiros de Londres, ajudando uma família a evacuar um prédio em chamas, de encontrar a estranha caixa no correio e a poção carmesim dentro dela, do dia em que ele e Alice fundaram o carnaval. O que é isso? Leonard perguntou, hipnotizado pelo portal e pelas imagens que ele lhe enviou. Até o dragão queimado parou de atacar, fascinado por qualquer poder que viesse além deste buraco de minhoca azul. Os registros akáshicos, Meshon murmurou, seus olhos se arregalando em triunfo. O compêndio universal. Todos os dados, todas as informações, todos os conhecimentos, todas as intenções e emoções, tudo vem deste lugar. A fonte dos poderes azuis, do conhecimento de todos os gênios, um mundo azul de puro intelecto. Meshon ergueu sua bengala no portal, sua fúria substituída por excitação. Está tudo aqui. Todos os segredos do mundo, tudo que pode resolver isso. Está tudo aqui. Ele deu as costas ao genoma vermelho, rindo sozinho. Até você deve ver sua beleza. O fluxo mental de imagens continuou, mas em vez de mostrarem imagens da própria vida de Léo, eles passaram para paisagens mais estranhas. De mundos alienígenas cobertos por oceanos enormes, governados por criaturas semelhantes a peixes, de supernovas iluminando a escuridão do espaço. Com isso posso começar de novo. Meshon se gabou. Conserte tudo. Quando chegar lá saberei tudo. Leonard olhou para o azul com fascinação divina, até que avistou uma pequena mancha de escuridão. O sinal telepático terminou instantaneamente, as imagens ficando pretas. As telas da instalação ficaram vermelhas e os alto-falantes mudaram de tom. Aviso, anomalia detectada. Aviso, anomalia detectada. Aviso, dimensão desconhecida convergindo. O buraco azul parecia consumido por dentro pela escuridão. Manchas pretas cresceram lentamente dentro do portal azul, manchando-o completamente. A sala pareceu congelar, a temperatura caindo a um ritmo alarmante. Mesmo Meshon não tinha ideia do que estava acontecendo. Não é o mundo azul, está em outro lugar. Em segundos a estrela azul transformou-se num buraco negro, uma esfera de escuridão da qual nenhuma luz conseguia escapar. Não era uma porta para uma dimensão de pura informação, mas de vazio e nada. Está tudo preto, murmurou Meshon, olhando para o abismo. E então, o abismo olhou para trás. Um pulso de escuridão irrompeu do portal, vaporizando o dragão, os cérebros artificiais e a maior parte da sala. Meshon mal teve tempo de gritar quando seu campo de força desapareceu e o vazio devorou. Leonard sentiu o campo gravitacional do dragão desaparecer, apenas para ter o seu também dominado pela escuridão. Uma força alienígena ameaçou consumi-lo, da mesma forma que um buraco negro comeu uma estrela. Algo estava olhando para eles do outro lado. O olhar escuro descascava Meshon camada por camada como uma cebola. Pele, carne, ossos e depois descendo. Em questão de segundos, o gênio foi apagado da existência, seus átomos foram dilacerados e aniquilados. Sem o núcleo do coração mantendo seu corpo inteiro através de um poderoso campo gravitacional, Leonard teria sofrido o mesmo destino.
Mesmo agora ele sentia as camadas externas de seu corpo solar se desintegrando, suas moléculas aniquiladas até o nada. O olhar sustentado dessa coisa iria despedaçá-lo em minutos, destruindo o núcleo de seu coração, como aconteceu com Meshon. Sua mente humana simplesmente não conseguia compreender o que ele estava vendo. Uma forma que lembra vagamente um olho aléu, cercado por uma nuvem de espaço escuro e vazio. Um buraco senciente na realidade. Uma escuridão viva que devorou a luz em vez de ser banida por ela. Uma entidade colossal tão poderosa, tão onipotente que destruiu a realidade dele simplesmente olhando para ela. E estava tentando entrar. O portal negro se alargou lentamente, o raio do olhar sinistro aumentando. A entidade atrás do portão continuou olhando, inconsciente ou talvez indiferente do dano que causou. Se o acelerador de partículas continuasse expandindo o portal, Meshon irá de alguma forma matar todos em Sarajevo. Quando as palavras de Petia vieram à mente, Leonard imediatamente liberou uma corrente de plasma no portal. Chamas tão abrasadoras quanto uma detonação nuclear. Eles rapidamente deixaram de existir. Eles não foram absorvidos pelo buraco nem extintos. Eles desapareceram, não deixando nem calor nem fumaça para trás. A força sombria do outro lado do portal nem percebeu o contra-ataque de Leonard. Sua mera presença apagou suas chamas. Comparado a esta entidade, o sol vivo parecia uma formiga tentando atacar um elefante. Se ele não pudesse destruir o portal diretamente, o que Leonard poderia fazer? Se ele não fizesse nada, essa coisa iria apagá-lo da existência em poucos minutos, e então faria o mesmo com a fortaleza. A destruição do acelerador de partículas provavelmente causaria a implosão do portal, mas Sarajevo seria arrasada. A destruição do acelerador de partículas? Se Leonard pudesse danificar suficientemente a fortaleza, ele poderia derrubar o portal antes que ele crescesse. Mas a explosão era necessária. Poderia custar-lhe a vida. Leonard pensou nas centenas de pessoas lá fora. Heróis lutando para fazer a diferença neste mundo sombrio e devastado. Amigos como Petia com família em casa. Soldados tentando reconstruir uma civilização gentil e democrática. Pessoas boas. Leonard não hesitou. Ele reuniu toda a sua energia restante, invocando qualquer poder que alimentasse o núcleo do seu coração e fez com que o núcleo do seu coração implodisse sobre si mesmo. Seu corpo ficou branco, seu brilho incinerou a sala. O buraco negro absorveu a maior parte do calor, mas não todo. Como dizem, ele murmurou, olhando desafiadoramente para a escuridão além. É melhor sair com o estrondo do que com o gemido. Seu último pensamento para seus companheiros do lado de fora. O sol vivo se tornou uma supernova. A luz de Leonard consumiu o mundo em uma explosão cataclísmica, e a escuridão voltou de onde veio. Escuridão. Estava tudo escuro. Um nada escuro como breu. Ele não conseguia ver, não conseguia ouvir, não conseguia cheirar, não conseguia saborear. Ele mal conseguia pensar. Ele sentiu frio. Ele se sentiu entorpecido. E mais do que tudo, ele se sentia sozinho. Isso foi morte? A escuridão além daquele portal seria a vida após a morte? Ou talvez tenha sido tudo uma alucinação, o último grito de seu cérebro antes do fim final. Ele nunca acreditou verdadeiramente em nenhum deus ou na vida após a morte. Ele pensou que iria simplesmente desaparecer, deixar de existir. Comparado a uma eternidade no escuro, teria sido uma misericórdia. Ele sempre viveu através dos outros, até onde conseguia se lembrar. Ele poderia parecer o sol, mas nunca se sentia aquecido quando estava sozinho. Então ele preencheu o vazio com seus semelhantes, tornando a felicidade deles a sua. A solidão sempre o assustou mais do que a morte. Agora, ele estava sozinho com seus pensamentos, sozinho com seus arrependimentos. Ele nunca teria uma esposa, nunca teria filhos. Ele não tinha escrito aquele livro de fantasia urbana que sempre disse que escreveria. Ele nunca voltaria a Londres e veria as pessoas que deixou para trás. Ele nunca conseguiria fazer as pazes com certos amigos, de quem se separou em más condições. Ele nunca vingaria aos Costas nem levaria Augusto à justiça. Ele nunca saberia se seu sacrifício fez diferença. Tantas coisas ficaram inacabadas. Mas ele estava bem com isso. Ele havia tentado. Ele fez o seu melhor. Ele viu luz na escuridão. Teve vontade de dirigir um carro até o fim de um longo túnel, embora não conseguisse ver o que havia além da saída. Foi o céu? Foi a última porta? Os cristãos estavam certos ou os muçulmanos? Os hindus ou os budistas? Todos eles ou nenhum. Ele não sabia, mas o que quer que o esperasse além, ele poderia viver com isso. Ele entrou na luz. Leonard abriu os olhos. Em vez de encarar anjos, ele só conseguia ver um teto branco. Ele havia retornado à sua frágil forma humana, embora com algumas mudanças. Sua pele negra estava meio sem pelos agora, e todos os seus músculos estavam doloridos. Seus olhos escuros lutaram para se adaptar à luz, embora ele tenha notado duas pessoas olhando para ele. Calma, Leão. O malandro teletransportador Ace sorriu para sua amiga. Você voltou do próprio inferno. É bom vê-lo acordado, senhor, disse Seth. Este estranho genoma sempre usava uma roupa de médico da peste, a tal ponto que Leonard nunca tinha visto como ele ficava por baixo. Você nos deixou preocupados. Onde, os olhos do sol vivo se acostumaram o suficiente para permitir que ele visse. Ele parecia estar em algum tipo de hospital, deitado em uma cama e preso a um maquinário. Claramente a morte ainda não o havia reivindicado. Visoko, Seth respondeu. A algumas dezenas de quilômetros de Sarajevo. Nós evacuamos aqui depois da batalha. Nós ganhamos. Ace sorriu de felicidade. Vencemos, Léo. Nós vencemos, porra. Quanto tempo eu demorei? Leonard lutou para formar palavras. Sua garganta estava seca e dolorida. Quanto tempo eu fiquei fora? 3 dias, respondeu Seth. E a fortaleza de Meshon. Tudo desapareceu, uma cratera de aço fundido e vidro. Ace sorriu para ele feliz por ver sua amiga viva. Você explodiu aquele lugar. Verdade seja dita, acreditávamos que você havia morrido na explosão, disse Seth secamente.
Eu também, Léo respondeu com o mesmo tom. Ace deu uma cotovelada no médico da peste por sua insensibilidade antes de olhar para Léo. Encontramos seu núcleo nos destroços, reduzido a uma esfera branca do tamanho de uma mão. Demorou dias para o seu poder recriar seu corpo, mesmo com a ajuda do ajudante. Sarajevo foi tomada, embora a cidade esteja em ruínas, explicou Seth. Cavaleiro Brilhante e seu grupo estão ocupados destruindo os últimos robôs sobreviventes, mas as fábricas de produção foram desmanteladas. As guerras do genoma terminaram. Foi o fim. As palavras tiraram um peso dos ombros de Leonard. Ele originalmente cofundou o Carnaval com Pitya para lutar contra genomas perigosos e ajudar a humanidade a se recuperar das guerras. Meshon tinha sido a maior ameaça para toda a humanidade e agora ele se foi. Demorou quase 10 anos, mas talvez a humanidade finalmente ressurgisse das cinzas do velho mundo. E por algum milagre, Léo sobreviveu a tudo isso. Talvez ele devesse reconsiderar algumas de suas crenças. Depois de ter visto aquela criatura além do portal e sua experiência de quase morte, ele se perguntou se as religiões estavam no caminho certo. Seth limpou a garganta. No entanto, Leão repetiu. O Bahamut está agora em órbita nas profundezas do espaço, muito além do nosso alcance, disse o médico da peste. O cossaco tentou derrubá-lo, até quebrando metade de seus ossos com a força G, mas não foi rápido o suficiente. Quem se importa? Ace perguntou, muito mais otimista. Não sobrou ninguém para ativá-lo. Algumas das bases de Meshon permanecem. Seth respondeu com pessimismo. E embora nosso inimigo e seus aliados estejam todos mortos, não há garantia de que ninguém mais conseguirá encontrar uma maneira de invadir o satélite. Acredito que viveremos para lamentar esse fracasso. O mal que os homens fazem vive depois deles, citou Leonard, olhando para o teto branco e sem vida. O Bahamut estava olhando para eles, muito acima de suas cabeças? Isso foi de Shakespeare, senhor? Eu não sei, Léo admitiu. Eu só memorizei as citações famosas. Achei que isso me faria parecer mais inteligente. Isso não acontece, Ace riu, embora seu sorriso não alcançasse seus olhos. Algo pesou em sua mente. A propósito, ele está morto, certo? Tipo, nenhuma fuga de última hora ou um clone escondido em algum lugar. Meshon está realmente morto? A memória da desintegração do gênio surgiu na mente de Leonard, para seu desconforto. Sim, ele disse severamente, embora seus aliados soltassem um suspiro de alívio. Ele está morto para sempre e não acho que ele vai voltar disso. A lembrança ainda provocava arrepios na espinha de Leonard. Não houve malícia ou benevolência nas ações desta entidade, apenas curiosidade. Aquele ser divino simplesmente percebeu a brecha e olhou através, da mesma forma que uma criança fazia pelo buraco da fechadura. Léo poderia facilmente ter trocado de lugar com Meshon se tivesse tido menos sorte. Não, ele não deveria pensar assim. Ele havia recebido uma nova chance na vida e ele a passaria olhando para frente e não para trás. Porém, se criaturas tão poderosas estivessem por aí, esperando. Quantas vítimas? Leonard perguntou, tentando afastar o pavor existencial com notícias práticas. 1 em cada 4, respondeu Seth. Foi um bom dia. Jesse morreu, Ace respondeu com uma carranca, muito menos otimista. O irmão dela está com o coração partido. Acho que ele vai se aposentar. A notícia entristeceu Leonard Argraves. Devido às brigas regulares com os genomas mais perigosos, o carnaval passou por muitas reviravoltas, perdendo pessoas em quase todos os combates. Leonard enterrou muitas pessoas boas. Senhor, aceno? Pitya. Senhor, aceno é bem, você o conhece. Ele está se gabando de seu contagem de mortes de robôs assassinos para todos que quiserem ouvir. A expressão de Ace endureceu. Mas Pitya. Ela olhou para outra cama de hospital, Léo seguindo seu olhar. Seus olhos se arregalaram de horror com o que encontrou. Alice estava em uma cama perto da dele, fortemente sedada e ligada a dispositivos médicos intravenosos. Sua pele ficou pálida como a morte e seu olhar estava vazio. Sem vida. Alice. Leonard tentou se levantar da cama, mas não teve forças para se levantar. Ace colocou a mão em seu peito franzindo a testa para forçá-lo a voltar para a cama. Merda. Ei, acalme-se, Ace disse com uma carranca. Você ainda está doente e não pode fazer nada por ela. Ela está assim desde o fim da batalha, senhor, Seth explicou com frieza clínica. Seus sintomas se ajustam aos de danos cerebrais extremos. Ela sobrecarregou seu poder, Léo percebeu com tristeza. Ele avisou, mas ela estava disposta a arriscar tudo. Talvez ela sempre soubesse que terminaria assim. O médico da peste assentiu. Nidog poderia curá-la se tivesse tempo. Ele disse que, considerando o papel fundamental dela na vitória de hoje, era natural que ele a ajudasse a se recuperar. Leonardo estremeceu. Considerando os métodos do homem, precisamos avisar o marido e o filho. A escolha é deles, não nossa. Eu já liguei para eles. Ace balançou a cabeça. Pobre Matias. A senhorita Martel deixou algo para você, senhor. Seth entregou a Leonard uma chave USB. Peço desculpas pela indiscrição, mas já demos uma olhada. O que ele contém? Leonard perguntou com uma carranca. Análise precognitiva dos próximos anos, explicou Seth, Calculator e ela compilaram um banco de dados das maiores ameaças à civilização humana antes da batalha. Acreditei que Pitya previu o seu destino e desejava ajudar-nos para além desse ponto. Suponho que Augustus esteja na lista? Leonard perguntou, seu tom se tornando venenoso. Ele recebeu uma segunda chance de fazer justiça e não iria desperdiçá-la. Sim, Ace assentiu, sua expressão ficando sombria. Mas outra pessoa assumiu o primeiro lugar. Isso surpreendeu Leonard. Quem poderia ser mais perigoso do que um senhor da guerra invencível e megalomaníaco? Quem? Um psicopata chamado Corrente Sanguínea, explicou Seth. De acordo com os dados, há uma grande chance de que ele cause um evento de extinção em 2017, se não for morto antes. Algo sobre a morte de sua filha, eu acho, Ace acrescentou com uma carranca. Você terá que esperar por Augustus, Léo.
Esse psicose vem com um limite de tempo. Leonard olhou para a chave USB, imaginando que profecias sombrias ela continha. Corrente sanguínea. Capítulo 42. Progresso feito. As festas do Genoma sempre foram divertidas, mas o resultado foi uma droga. Quando ele voltou para a casa de Jamie, Ryan a encontrou em ruínas. O chão estava enterrado sob garrafas de cerveja, caixas de pizza, lixo e outras coisas que era melhor deixar esquecidas. Alguém encharcou o sofá com um fluido suspeito, e embora DJ Brain tenha sobrevivido ao apocalipse, um festeiro desenhou um rosto sorridente na superfície do tanque. Mesmo com repetidas paradas no tempo, foi difícil limpar a bagunça. Ryan ainda estava trabalhando nisso à noite. Mais rápido o escravo. O cruel capataz de Ryan, Lanka, sentou-se em uma cadeira enquanto limpava o sofá com um esfregão. Os ratos de Ki-Young olharam para os dois, como espectadores assistindo a um filme de comédia. Quero ver este sofá brilhar o suficiente para sentar minha bunda. Você quer que eu limpe sua bunda real também enquanto estou nisso, Sua Majestade? Ryan brincou. Não, obrigada, já fiz a minha parte, respondeu ela. Foi você quem fugiu da cidade a manhã toda. Você está brava por eu ter sido convidado para a mesa dos marmanjos. Ele zombou dela, antes de ouvir seu celular tocar em seu bolso. Ele fez uma pausa em seu trabalho sujo para verificar uma mensagem de Jasmine. Amo Jas, como você quer sua armadura? Ryan começou a digitar sua resposta. Domador de pelúcia, você já jogou Fallout? Amo Jas, Fallout 1, Fallout 2, Tactics ou Van Buren. Domador de pelúcia, você não mencionou Brotherhood of Steel. Amo Jas, esse jogo nunca existiu e matarei qualquer um que disser o contrário. Domador de pelúcia, boa resposta. Fallout 2, América para o enclave. Amo Jas, imaginei. Você vai ficar ótimo matando mutantes. Domador de pelúcia, você e eu, e meu grande canhão de plasma. Amo Jas, mantenha-o carregado. Pode dar um bom polimento se você se comportar. Você está mandando mensagens para sua namorada durante o trabalho, tagarela? Lanka disse enquanto olhava por cima do ombro, sorrindo ao ver o remetente. Espere, é o número do vulcano. Ciúmes? Ryan perguntou antes de colocar o celular no bolso. Estou feliz que você não tenha cometido suicídio indo atrás de Lívia, mas Vulcano? Respeito louco. Ela vai atirar em você um dia, mas sua bravura será lembrada. Tecnicamente, ela já atirou nele. Bem, eu tive que trabalhar para nós dois, já que você não conseguiu um encontro. Lanka sorriu bebendo uma cerveja. De onde você acha que vieram esses fluidos? Ryan olhou para o sofá, depois para o esfregão e finalmente para Lanka, cujo sorriso ficou ainda maior. Quer saber, eu paguei minha dívida com a sociedade, disse ele, jogando o esfregão na cara do colega de apartamento. Limpe sua bagunça você mesmo. Ei, seu preguiçoso, volte aqui. Ela reclamou, tentando tirar o esfregão pegajoso do rosto. Ryan a ignorou, indo em direção ao aparelho de som para desconectar o cérebro de uma jarra. Os ratos de Ki-Young foram para a cozinha e arrastaram uma toalha de volta para o sofá com a boca com a intenção de limpá-la sozinhos. A amante deles ainda estava escondida em seu quarto com o namorado, mas ela poderia sair do covil deles em breve. A princípio Jamie não acreditou que tivesse sido promovido até que a própria Lívia lhe telefonou para confirmar. Após um momento de silêncio, o espadachim retirou-se para seu quarto com Ki-Young para discutir o assunto, mas eles já estavam sozinhos há 3 horas. Ryan tinha certeza de que não havia muita conversa envolvida nesta celebração privada. Quando Jamie e Ki-Young voltaram para a sala, os ratos haviam limpado o sofá o suficiente para que Lanka pudesse relaxar nele. O casal era tão próximo que quase se tocava, e Chiter havia se recuperado do colapso nervoso do dia anterior. Na verdade, ela parecia tão feliz que Ryan pensou que ela poderia ascender ao céu ali mesmo. Algo grande aconteceu, disse o mensageiro, enquanto separava os alto-falantes do cérebro em uma jarra. Eu posso dizer. E aí? Lanka perguntou com uma sobrancelha levantada. Além de mudar seus nomes para Senhor e Senhorita Mercúrio, Ki-Young trocou um olhar com seu homem que assentiu lentamente. Jamie finalmente a pediu em casamento, disse ela a Lanka, tonta de alegria. Sua amiga piscou. Sem chance. Parabéns. Ryan disse com o polegar para cima, enquanto os ratos batiam palmas com suas mãozinhas. Você deveria contar a todos. E você aceitou? Lanka fez uma pergunta estúpida a Ki-Young. Claro que eu disse sim. Ela riu. Quero que você seja a dama de honra, Lanka. Meu? Pela primeira vez desde que Ryan a conheceu, o ex-saqueador parecia sem palavras e confuso. Mas eu não sei nada sobre casamentos. Você se sairá bem, respondeu Ki-Young com um sorriso caloroso, embora hesitante um pouco. Félix teria sido o padrinho de Jamie, mas não acho que ele virá. Vou pedir a Mercúrio para ser o padrinho, declarou Jamie. Devo toda a minha vida a ele. Se ele não tivesse me criado, eu ainda seria um órfão pobre vendendo restos. Agora, farei o meu melhor para honrar o nome dele. Sim, vou ter que ligar para você, chefe, agora, disse Lanka com um largo sorriso. Se alguém merece esse trabalho, é você, Jamie. Ainda não consigo acreditar que isso esteja acontecendo, respondeu Zambato, dividido entre alegria, orgulho e ansiedade. Ele parecia tão adorável quanto inseguro. Eu, um rato de rua, ascendendo ao posto de atleta olímpico? Tornando-se um caporegime? É a síndrome do impostor, disse Ryan ao espadachim. É como sanidade, finge até conseguir. Sim, suponho, respondeu Jamie, embora claramente tivesse um longo caminho a percorrer. Mesmo assim é tão grande, além de todas as responsabilidades e sentado à mesa dos atletas olímpicos, terei todos os recursos da divisão para recorrer. Milhões, bilhões em dinheiro. Você ainda planeja investir em jogos de futebol? Lanka perguntou. Não realizamos uma Copa Nacional desde as guerras do Genoma, respondeu Jamie com a voz cheia de paixão. A Dinamis mantém um controle rígido sobre o esporte com seu Dinacup, mas as favelas têm muita gente talentosa. Ninguém lhes dará uma chance além de nós.
Tenho certeza de que um deles pode ser o novo Maradona. Você deveria doar para instituições de caridade, desenvolver centros de desintoxicação, hospitais. Ki-young olhou para Ryan. Até mesmo reconstrua aquele orfanato que a Metagang destruiu. Você deveria começar com toda a cidade ferrugem. Ryan encolheu os ombros. Esse lugar é o mais miserável que já vi, e isso inclui terrenos baldios radioativos. Para sua surpresa, Jamie pareceu levar a sério sua sugestão. Isso não é uma má ideia, admitiu ele, olhando para Ki-young. O que você acha? Você deveria saber, ela respondeu, antes de olhar para Ryan. Você viu os atletas olímpicos. Você acha que eles se importariam? Ryan pensou um pouco sobre a questão. No final das contas, Bunda Relâmpago não parecia se importar com dinheiro. Ele só ansiava por poder e respeito. Contanto que Jamie seguisse as ordens e não interferisse nas outras divisões, Augustus provavelmente não se importaria se usasse fundos para criar orfanatos ou instituições de caridade. Netuno e Lívia pareciam mais interessados em desenvolver o império da família e provavelmente aprovariam a iniciativa nem que fosse para desenvolver a boa vontade. Quanto a Marte e Vênus, ele não leu muito sobre eles. Baco, entretanto. Acho que eles estariam abertos à ideia, admitiu Ryan com uma advertência. Contanto que não interfira nos negócios da Bliss. Esse era o verdadeiro problema. O humor do casal piorou instantaneamente e eles trocaram um olhar silencioso. Ki-young não desistiu. Se você pudesse conversar com Lívia sobre isso. Ei, Ryan respondeu, um pouco surpreso. Ela parece ter você em alta estima, pelo que ouvi, disse Jamie. As notícias viajavam rápido, mas tenha cuidado perto dela. Ela é a menina dos olhos de seu pai, e ele não encara o desrespeito levianamente. Não se preocupe, Vulcano o pegou primeiro, disse Lanka, rindo quando Ryan olhou para ela. Você me denunciou. Ele olhou para os ratos na sala. Desculpe. Alguns dos meus melhores amigos são pequenos roedores. Tive a sensação de que algo iria acontecer entre vocês dois. Ki-young sorriu calorosamente. A tensão era palpável. Estou tão feliz que você encontrou alguém, declarou Jamie, colocando calorosamente a mão no ombro de Ryan. Não sei se isso vai durar, mas espero que ela possa te fazer feliz. Bem, vou me aposentar antes que você me dê diabetes, respondeu o mensageiro, carregando seu cérebro em uma jarra para a garagem. Quando ele saiu da sala principal, o trio discutia a data e a logística do casamento. Felizmente, a garagem ficou trancada durante a festa e o carro de Ryan foi poupado da atenção dos convidados. Se Lanka tivesse usado seu banco de trás para seu ato vil e pegajoso, o viajante do tempo poderia ter cometido suicídio de raiva. 30 minutos depois, o mensageiro recolocou o cérebro no lugar, abriu a porta e sentou-se no banco do motorista, ligando o Shononoradio. Em vez de músicas engraçadas do universo alternativo, uma voz fraca saiu disso. Olá, Riri. Ryan permaneceu imóvel, verificou se a porta da garagem estava fechada e finalmente aumentou o som. Len, isso é você? Sim, sou eu. Eu não te incomodo. Não, está tudo bem, só tive que confirmar. Ele teve que perguntar, já que não era típico dela dar o primeiro passo. Não nos falamos há dias. Sim, ela parou sem saber o que dizer. A estranheza era quase palpável. Ryan decidiu poupá-la de mais constrangimentos. Como estão as crianças? Eles ainda estão se acostumando com o lugar, mas adoram. Nós jogamos. Jogos de tabuleiro. Ela fez uma breve pausa, tentando encontrar as palavras. Sarah disse que você iria amá-los. Você está me convidando? Eu posso ser. Bem, isso foi um grande salto em frente. Talvez a amizade deles não tenha sido destruída irreparavelmente, ou a presença das crianças tenha ajudado Len a se recuperar de seu isolamento autoimposto. Vulca me contatou sobre a Metagang. Len mudou de assunto. Acho que você deveria saber. Segui o submarino deles até um túnel escondido que levava abaixo da cidade, em direção ao bunker. Ryan colocou as mãos no volante. Você contou a Vulcano? Não, pensei que deveria contar a você primeiro. Riri, é verdade o que ouvi no noticiário? Você atacou Dinamis com Vulcan? Para pegar emprestado um de seus ternos, respondeu Ryan, colocando as mãos nas mangas de cachemira quentes e macias. Foi um encontro, mais ou menos. Len não respondeu. A linha ficou estática com Ryan se perguntando se ela estava chocada, triste ou apenas perdeu a conexão. Baixinha, estou feliz por você. Ela é melhor que as outras. Outra pausa. Você merece encontrar a felicidade. Algo em sua voz partiu o coração de Ryan. Baixinha, ela sabe? Não, eu não contei a ela. Ele olhou pela janela e para as paredes frias da garagem. Sempre termina da mesma maneira. Embora gostasse genuinamente da companhia de Jasmine, Ryan não hesitaria em enfrentar os Augusti para alcançar sua corrida perfeita. Embora ela não parecesse leal a Augusto, Vulcano também tinha um temperamento explosivo, o suficiente para tentar assassinar o mensageiro em um ciclo anterior. Apesar de suas melhores intenções, eles poderiam acabar em lados opostos. E quase todos os seus relacionamentos acabaram desfeitos no final de um ciclo. Ficar muito apegado só tornaria o fim inevitável mais doloroso. Eu entendo, disse Len, limpando a garganta. Mas talvez não desta vez. A cabeça de Ryan se animou com interesse. Você encontrou uma solução? Acho que sim, disse ela, antes de fazer perguntas. Você cria sua parada no tempo alinhando seus dois eus, certo? Portanto, durante os 10 segundos de duração, ambos os períodos interagem. Entendo onde isso vai dar, disse o mensageiro, com seu humor desanimando. Já pensei em usar esse período para enviar coisas no passado, mas não dá para enviar nada físico. Até gatos. Eu verifiquei. A viagem física no tempo parecia quebrar algumas das leis subjacentes ao seu universo, mesmo para os padrões do genoma. Ou, se isso pudesse ser feito, você precisava de um poder violeta único e desconhecido que Ryan não pudesse replicar. Mas você pode enviar sinais. Informação como faz o Shononoradio. O que você quer dizer, baixinha?
psicochoque, ele pode sobrescrever mentes, até mesmo transferir as suas próprias, sem alterar fisicamente o cérebro. Ele altera as ondas cerebrais e os sinais neurais. Portanto, o espaço físico de armazenamento importa menos do que todas as reações elétricas que ocorrem a cada segundo. Se tirarmos uma foto instantânea e enviarmos essa informação de volta para um recipiente perfeitamente compatível, como seu próprio sistema nervoso, Ryan ponderou suas palavras. Você quer enviar a consciência de alguém de volta no tempo. Do jeito que você faz, sim. É uma boa ideia, mas além do fato de os cérebros não serem exatamente sua área de especialização, como você planeja copiar uma mente humana inteira, guiá-la através de uma anomalia temporal e depois transferi-la para o seu eu passado? Um cérebro humano tinha mais de 1 milhão de bilhões de conexões, enviando coletivamente 1 quatrilhão de sinais por segundo. Sim, ela soltou um suspiro. Só posso fazer uma pequena parte do projeto, a navegação para guiar o sinal através da anomalia. Você precisará de recursos que não tenho para concluí-lo. Outros gênios, mais poder de processamento. Mais tempo para descobrir. Disso Ryan tinha bastante. Mas você acha que isso pode ser feito? Posso atualizar seu Shononoradio para enviar sinais de volta a um alvo, disse ela. Eu já anotei o design. Posso enviar os planos para você. Não é muito diferente da comunicação através da água ou em ambientes hostis. É mais difícil, mas isto pode ser feito. Você acha que pode ser concluído neste ciclo? Ryan perguntou. Antes que todos esqueçam, o silêncio de Len foi uma resposta por si só. Aí, ela limpou a garganta. Há um lugar que pode ter a tecnologia. O bunker de Meshon. A Metagang estará lá. Com seus recursos e informações atuais, Ryan duvidava que pudesse derrotar todos os psicos da base. Ele ainda não havia descoberto uma maneira de se livrar de Frank em particular, e Annifa Lecter certamente usaria reféns como da última vez. Eu posso ajudar, argumentou Len. Você me ajudou a defender o orfanato, então o mínimo que posso fazer é retribuir o favor. Se você morrer na minha frente de novo, eu posso cuidar de mim mesma, ela respondeu irritada antes de perceber algo. De novo, Ryan não respondeu. Seus pensamentos se voltaram para o loop de Namis e como a chuva ácida os levou ao reino vindouro. Talvez você possa perguntar ao Augusti? Len propôs, ficando sem soluções. Ryan hesitou, considerando as probabilidades antes de tomar uma decisão. Não, ele disse. Não, absolutamente não. E depois de ver Bunda Relâmpago em carne e osso, Ryan não conseguiu dar-lhe acesso ao arsenal de Meshon. A organização tinha bons membros, mas o homem no topo era um idiota colossal. Se encontrasse a tecnologia de Meshon, Augusto provavelmente a usaria para semear a morte. Ele mal resistiu ao impulso de matar com seus recursos atuais, e as armas de Meshon só o tornariam mais desagradável. Eu não gosto deles, mas depois de ter o design, terei que reiniciar depois para evitar um desastre, respondeu Ryan, e você vai me esquecer de novo. Não pense em mim, Riri. Outra pausa. Não quero ser um fardo. De novo não foi dito. Ryan suspirou. Apenas me dê tempo para descobrir, ele implorou. Talvez a armadura de Vulcano aumentasse seu poder, ou uma opção melhor pudesse surgir. Não diga nada sobre o meta ou bunker ainda. Tudo bem. Eu estou aqui se precisar de alguma coisa. Obrigado, baixinha. Len não respondeu. Em vez disso, o Shononoradio colocou algumas músicas melodramáticas de Cyberpunk. Len não entendeu completamente a responsabilidade que recaía sobre os ombros de Ryan. Ele poderia poupar a todos, encontrar o cenário perfeito com os melhores resultados. Se ele economizasse enquanto estivesse em uma rota abaixo do ideal, mesmo para preservar a amizade deles, todas as consequências seriam sobre ele. Vidas ceifadas seriam perdidas para sempre. O viajante do tempo não teria desculpa, pois poderia tê-los preservado, se tivesse tentado o suficiente. E depois de pensar um pouco sobre a situação atual, Ryan teve que admitir a verdade para si mesmo. Esse ciclo foi bom, muito bom, mas não seria perfeito. Capítulo 43. O fantasma da Ilha das Drogas. Sentados ao redor da bancada de Vulca nas profundezas de seu covil, 2 genomas discutiram um esboço. Durante a última hora, eles lutaram para resolver uma das questões mais importantes do mundo. Alguns diriam, a única pergunta que vale a pena responder. Quantas armas você caberia em uma armadura elétrica? Será melhor com lançadores de foguetes, disse Ryan, discutindo o design de sua armadura. Vulcano escolheu um design que se ajustasse ao corpo do mensageiro em vez de um enorme mecanismo, um exoesqueleto em vez de um tanque. 2 canivetes escondidos abaixo dos braços, um grande blaster no peito, torres montadas. O objetivo é aumentar o seu poder, não explodir metade de Roma, Jasmine disse a ele com um sorriso. Pessoalmente posso me contentar com o QG da Dinamis. Nesse caso, você precisará de um laser maior. Vulcano rabiscado no desenho. Movido a energia nuclear. Vamos chamá-lo de Chernobyl, disse Ryan com uma expressão inexpressiva. Você acha que alguns de seus genomas podem sobreviver? Sim, mas eles se tornarão radioativos. Se o laser não os matar, o câncer o fará. Ryan olhou para Jasmine com absoluto respeito. Tão cruel que vira arte. Eu sei, ela respondeu. Agora que penso nisso, eu poderia realmente projetar um raio canceroso. Isso seria muito desagradável. Foi um encontro muito divertido, passar bons momentos com sua namorada projetando armas de destruição em massa. Por outro lado, o mensageiro passou a maior parte do fim de semana na casa de Jasmine, então os dois se familiarizaram mais. Jamie estava muito ocupado lidando com sua nova promoção, e embora Dinamis ainda não tivesse cumprido as retaliações prometidas, Vulcano praticamente ordenou que Ryan ficasse quieto por um tempo. Bem, o melhor que alguém como mensageiro poderia.
Se a sua teoria estiver correta e todos os genomas verdadeiros produzirem uma variante fluxo vermelho, então deveria ser possível conter essa energia hipotética, mesmo que não possamos observá-la. Jasmine pensou em voz alta enquanto olhava para o teto, ambos os pés na bancada. Quero dizer, sua pelúcia mantém uma criatura desta dimensão violeta selada pelo que você me contou. Eu não diria que selado é o melhor ter. Não importa, ele ainda pode contê-lo e evitar que sua energia vaze, Jasmine o interrompeu. Se combinarmos ambas as nossas tecnologias, poderemos projetar algo que mantenha essa hipotética energia do fluxo violeta dentro de você. Em vez de dispersar o calor, vamos aumentá-lo. E, em teoria, isso aumentaria a energia que seu poder seria capaz de acessar. Eu adoro quando você fala sacanagem. Estou tão animado com isso, Ryan. Jasmine estava tremendo de impaciência. Assim como Len e todos os gênios que Ryan conheceu, ela se sentia mais feliz quando fazia ciência maluca. Vamos descobrir a fonte dos poderes, mudar o mundo inteiro. Raspe isso, nós seremos os donos. Se você pudesse, você mudaria seu poder? Ryan perguntou inocentemente. Trocar por outra coisa? Não, estou muito feliz por ter o meu. Inferno, eu gostaria de ter conseguido isso antes, embora me pergunte o quanto meu estado de espírito naquela época afetou meu poder. Jasmine olhou para ele de forma estranha. Você? Ryan suspirou. Não sei, ele admitiu. Eu odiei e amei meu poder em medidas iguais, mas agora ele é apenas parte de quem eu sou. Não consigo me imaginar sem isso. Entendi, respondeu Vulcano, embora franzindo a testa. Você é um cara muito reservado, sabia disso? Você quer saber minha identidade secreta? Você está me fazendo perguntas que não quer fazer a si mesmo, e eu não gosto disso, respondeu Jasmine. Eu não sou seu psiquiatra, Ryan. No final, cada um está sozinho. Eu sei, respondeu Ryan, seu humor piorando. Mas seria bom poder contar com outra pessoa no longo prazo. Fechar os olhos em paz, sabendo que alguém vai te proteger pelo resto da vida? Eu pensei que já tinha tido isso uma vez. Não deu certo. Jasmine apontou para seu mecha com o queixo. As únicas coisas com as quais você pode contar são aquelas que você mesmo criou. Sim, Ryan sentia o mesmo em relação ao carro. Você conhece o dilema do ouriço? O que é isso? Uma doença de animal de estimação. Dois ouriços procuram se aproximar e compartilhar o calor durante o tempo frio, mas não conseguem evitar machucar um ao outro com a espinha. Eles querem se aconchegar, mas isso significaria baixar a guarda. Jasmine rapidamente percebeu. Você é o ouriço ou eu sou? Nós dois somos. Bem, isso é pessimista pra caralho, Jasmine respondeu. É experiência falando. A verdade é que Ryan esperava sinceramente que a tecnologia de armadura de Jasmine produzisse resultados, que de alguma forma, as coisas seriam diferentes desta vez. Talvez ele fosse um tolo, mas o mensageiro nunca deixaria de acreditar que as coisas poderiam melhorar. Ele enfrentou prazos, no entanto. Embora tivesse perdido muitos homens, Annifa Lecter ainda trabalhava duro dentro do bunker de Meshon, e Ryan não via nenhuma maneira de despejá-lo sem vítimas ou revelando a existência da base. A melhor solução que encontrou foi recrutar Sudário para invadir o bunker, mas o manipulador de vidro recusou-se a se mover sem o apoio de sua equipe, e Leor Graves não atingiria Nova Roma até a próxima semana. Poderia ter acontecido de forma diferente, disse Ryan. O que? Seu poder, disse o mensageiro. Não é apenas a poção. É parte você, parte aleatório. Sua namorada franziu a testa. O que você quer dizer? Se você der 2 elixires vermelhos diferentes para uma pessoa nas mesmas circunstâncias, ela não obterá a mesma habilidade. Se você der o mesmo elixir para uma pessoa enquanto ela teme por sua vida ou se sente segura, ela obterá um poder diferente, embora dentro da classificação da cor. O mesmo se ele estiver saudável, envenenado ou irradiado. Você não pode repetir uma experiência exatamente nas mesmas circunstâncias, respondeu Jasmine, cética. Ryan poderia, e ele fez. A certa altura, o mensageiro pensou que poderia eventualmente encontrar uma maneira de replicar seu poder. Mas embora tivesse aprendido muito sobre elixires, ele também aprendeu que isso não poderia ser feito. Jasmine saiu de sua cadeira, pegou uma garrafa de água e sentou-se no colo de Ryan como se fosse dona do lugar. Ele respondeu colocando os braços em volta da cintura dela. Ela estava quente ao toque. Mas se eu aceitar sua teoria, ela disse, colocando as costas contra o peito dele, o que você está dizendo é que se alguém tivesse conseguido meu elixir, não teria se tornado um gênio das armas? Ryan balançou a cabeça. E se você tivesse recebido meu elixir, você não teria recebido meu poder. O elixir adapta-se parcialmente à pessoa que o bebe. E uma vez atribuído o poder único, ninguém mais poderá obter exatamente o mesmo que o seu. Isso só era verdade para os elixires originais. Faz sentido. Augustus provavelmente conseguiu usar 2 sem enlouquecer devido a uma peculiaridade genética única, de acordo com a pesquisa de Dinamis. Jasmine descansou a cabeça em seu ombro, o rosto pensativo. Como você conseguiu o seu? Um amigo encontrou entre um lote de 3. Peguei o meu enquanto tentava sair de uma situação desesperadora. A verdadeira tragédia foi Len. Baixinha ganhou um poder que ela teria amado em circunstâncias normais, mas que não poderia realizar seu desejo mais querido. E você, querido? Roubei enquanto tentava fugir da Líbia, disse Jasmine com uma carranca. Se você acha que a Itália era uma merda durante as guerras, então você não viu minha terra natal. Agora Dinamis é dona do campo de petróleo e ninguém controla mais nada. São todas tribos e saqueadores matando-uns aos outros. Não pode ser pior que Mônaco. Ela ergueu uma sobrancelha, um pouco curiosa. O que está acontecendo em Mônaco? Confie em mim. Ryan olhou para ela sério. Não importa quão desesperadoras as coisas fiquem, não vá para Mônaco. Ela riu de suas palavras confusas. Pentei meu cabelo. O que? Por quê? Porque eu peço, servo.
Ryan riu de brincadeira, levantando o cabelo de Jasmine e prendendo-o em um coque. O mensageiro olhou com interesse para a interface neural abaixo deles. Você pode fazer um segundo desses? Claro, ela disse. Tenho que admitir, porém, não é realmente minha tecnologia. É o Dynamis. Dynamis? Hector tem um projeto de uma década sobre transferir mentes para novos corpos para alcançar a imortalidade. Digitalize um cérebro inteiro e transfira-o para o de outra pessoa. Acho que o homem não quer que seus filhos herdem tão cedo. Sempre soube que as corporações acabariam encontrando uma maneira de registrar a humanidade como marca registrada. Eles não podem, mesmo que Hector fizesse isso se pudesse. Um cérebro é uma coisa complexa e tem o dobro da complexidade quando você é um genoma. Então eles precisam de corpos clonados que seu assustador doutor tirano pode fornecer. Jasmine encolheu os ombros antes de bebericar sua garrafa de água. Essa interface máquina-cérebro humano foi um de seus marcos. Não tenho certeza de quão longe eles chegaram desde que saí. E você conseguiu refazer aquele dispositivo de memória? Embora eu seja um gênio em armas, também sou um gênio, ponto final. Jasmine era modesta demais para se gabar. É por isso que estou interessado na interface cerebral do seu Shononoradil. Meu tempo de reação humana não consegue acompanhar totalmente minha armadura enquanto uso controles manuais, mas com uma interface perfeita. Uma pergunta passou pela minha cabeça, disse Ryan. O que acontece se cada um de nós usar uma interface conectada ao cérebro do outro e depois fizer coisas hostis às crianças? Ela olhou para ele com um sorriso malicioso, beijando levemente. Teremos que tentar para fins de pesquisa, disse o gênio, antes de jogar fora a garrafa vazia. O namorado dela congelou o tempo para colocá-lo na lata de lixo. Mas isso vai esperar para mais tarde. Está quase na hora de ir para a ilha de Ishia. Você acha que meu terno de cachemira vai me proteger da radiação? Não, ela sorriu para ele. Mas meu mecha vai. Uma verdadeira equipe vencedora. Hoje foi realizada a inspeção do perímetro de defesa da ilha de Ishia, e embora ele não tivesse permissão para entrar no superlaboratório, Narcinia pediu que Ryan fosse visitá-lo. Ela provavelmente se sentiu muito sozinha naquela ilha. Estranhamente, porém, Lívia lhe deu permissão e pediu a Vulcano que trouxesse músculos extras. Ainda não entendo por que a princesa quer que você venha, sem ofensa, disse Jasmine. Eu também não entendo ela, Ryan admitiu. Ele tinha a sensação de que Lívia tinha seus próprios planos e jogava com as cartas fechadas. A curiosidade sobre como seus poderes interagiam não poderia explicar tudo sobre o comportamento dela. Você sabe qual é o poder dela? Vulcano balançou a cabeça. Ela mantém isso em segredo. Tudo que sei é que ela é uma pseudo-precognitiva que pode interagir com universos alternativos, mas ela não faz propaganda. Considerando que Ryan pretendia destruir a ilha para resolver seu acordo com o Senhor Transparente, ela não via muito longe. Vulcano também não recebeu nenhum conselho tático ou aviso nos circuitos onde o ataque ao ferro velho deu errado. Olivia mentiu sobre suas habilidades ou tinha algumas limitações severas. Essa inspeção é uma perda de tempo, desabafou Jasmine. Aquele superlaboratório é quase tão bem defendido quanto o ex-arsenal, e minha casa não é mal assombrada. Você precisaria de um exército para derrubá-lo. Desafio aceito. E se a Dynamis realmente tivesse um projeto de upload de cérebros, Ryan também precisaria visitá-los. Len já havia enviado a ele o projeto de seu sistema de comunicação, embora fosse o equivalente a receber as peças computadorizadas de um carro sem um motor, as rodas e tudo mais. Agora que viu o desenho da armadura de Vulcano, Ryan memorizou. Se ele pudesse combinar a tecnologia de Len com a de Jasmine, conectá-la ao Shononoradil e roubar qualquer exame cerebral que Dynamis tivesse disponível, talvez ele não estivesse mais sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, Ryan sentiu esperança. A ilha de Ishia já foi um paraíso. Um belo resort no meio da Baía de Nápoles, onde turistas de toda a Europa vinham desfrutar das suas fontes termais e do ar puro. Em algum lugar ao longo do caminho, o lendário paraíso se transformou em um inferno. Ryan não sabia por que Meshon bombardeou esta ilha, mas fez um bom trabalho. Ainda mais de 15 anos após o feito, o miasma roxo cobria a maior parte da área, uma praga tão tóxica que matou todas as formas de vida ali, plantas, animais, humanos. A toxicidade e a radioatividade da substância transformaram a ilha num cemitério. Grossas paredes de ferro equipadas com turbinas eólicas circundavam a costa de Ishia, talvez para evitar que o miasma chegasse ao continente. A única parte da ilha com algum sinal de vida era o Castelo Aragonês, uma fortaleza pré-Cristo. Construído sobre uma ilhota vulcânica, o castelo estava ligado à ilha por uma ponte de pedra, destruída mas nunca reconstruída. Em forte contraste com o resto da ilha, as camadas externas do castelo abrigavam plantas, flores exóticas e carmesim, crescidas demais, formavam um anel ao redor da fortaleza. Vulcano também não poupou despesas com as defesas. Torretas não tripuladas cobriam as antigas paredes de pedra, ao lado de defesas antiaéreas automatizadas. Idiotas em armaduras elétricas vigiavam as instalações, equipadas com lança-chamas, mini-armas e lançadores de foguetes. Ryan precisaria fazer uma corrida suicida para passar pelo perímetro. O castelo aragonês viu muitos mestres irem e virem desde a sua construção, desde os romanos até o reino de Nápoles. Mas os Augusti foram os primeiros a transformá-lo num laboratório de drogas. Depois que ela pousou seu mecha na parede externa, sem se incomodar com as defesas, Ryan saiu dela. Para sua surpresa, o ar era respirável, provavelmente graças às plantas mutantes que cercavam o laboratório. Encontrou Lívia esperando ali perto, olhando com saudade o mar Mediterrâneo. Pardal e Mortimer atuaram como seus guarda-costas. Save rápido, Vulcano. Bem-vindo. Lívia cumprimentou educadamente os recém-chegados, enquanto Vulcano emergiu de seu traje. Soldados blindados imediatamente verificaram Ryan, caso ele tivesse contrabandeado algo perigoso para a ilha. Bem, mais perigoso que o normal. Agradeço sua pontualidade. Tínhamos que chegar a tempo para a visita do grupo, Ryan brincou.
O pobre Mortimer não ganhou nenhum doce de graça no final, queixou-se Mortimer. Receio que você não terá permissão para entrar, save rápido, disse Lívia. O funcionamento interno desta instalação é ultra secreto para todos, exceto para os nossos membros de elite. Em vez disso, você ficará do lado de fora e ajudará a equipe caso sejamos atacados. Não posso conseguir um estágio como cozinheiro de metanfetamina? O mensageiro perguntou. Não, mas tenho certeza que Narcinia lhe mostrará os jardins quando terminarmos, respondeu Lívia, antes de falar para um lugar vazio. Jace, por favor, não seja tímido. Um vento gelado soprava nas paredes externas, enquanto um crânio ectoplasmático amarelo do tamanho de uma casa se manifestava acima do grupo. Um vórtice rodopiante de poeira colorida e energia sobrenaturais cercava a aparição maliciosa. Oi, pessoal. Mas a voz baixa e casual do fantasma era completamente estranha à sua aparência sinistra. Ninguém reagiu com choque também, talvez porque viviam num mundo com coisas muito mais estranhas. Alguém chame os caça-fantasmas, disse Ryan. Temos um problema com fantasmas. Eu sou François, a enorme caveira respondeu casualmente. Ou Jace. Eu prefiro Casper, o fantasma, disse Ryan com Jasmine rindo. Além disso, seu nome é François, mas você usa um apelido alemão? Você não é um desses franceses que se odeiam, certo? Pensei em usar o espectro, mas James Bond chegou primeiro. Toda a sua existência tem muitas implicações terríveis, disse Vulcano. Ou seja, significa que há uma maldita vida após a morte. Pessoalmente, Ryan pensou que simplesmente os elixires amarelos eram estranhos, mas Casper parecia concordar com ela. O céu é todo amarelo e dourado, embora eu só tenha tido um vislumbre, disse o fantasma. Tenho tentado voltar para lá, mas até agora os portões estão trancados. Espero que o padre Torque consiga me exorcizar. Você já tentou suicídio? Ryan sugeriu. Eu sei que não é muito católico, mas talvez você possa possuir um cadáver e depois se matar de novo? Se você tentar com bastante frequência, talvez dê certo. Eu tentei de tudo. Fogo, cordas, detonação nuclear? A caveira não disse nada por um segundo. Não fiz o último, ele admitiu. Você não vai, Lívia disse, seu tom repentinamente sério. Eu não vou permitir isso. A pior morte é o fogo, argumentou Casper, o fantasma, com o crânio estremecendo. Carne cozida é tão dolorosa que faz de você um vegetariano. A corda é, de longe, o melhor método de suicídio, disse Ryan. É doloroso, mas se você fizer isso da maneira certa, fica estranhamente agradável. No entanto, é preciso muito esforço para entender isso. Apenas uma em cada 3 tentativas de suicídio foi bem-sucedida, disse Mortimer com um tom mórbido. Sinto-me tão mal pelas outras duas. Mortimer, não os encoraje, Pardal o repreendeu. Jace, por favor, fique atento aos invasores, declarou Lívia, sua voz silenciando a todos. As chances não são boas hoje. Posso perceber realidades alternativas do meu ponto de vista, mas muitas delas ficaram sombrias ultimamente. Escuro, você apagou as luzes? Jasmine brincou. Escuro, eu morri neles. Ela disse isso com o mesmo distanciamento do próprio save rápido, tão rápido que não vi a causa. Bem, isso é ameaçador, disse Ryan. Vou dizer de novo, Vulcano ignorou. Atacar este lugar é suicídio assistido, princesa. Vamos colocar esse orgulho à prova. Lívia sorriu antes de olhar para save rápido. Nos encontraremos novamente mais tarde. Jasmine seguiu a princesa Augusti e seus guarda-costas enquanto eles entravam nas instalações, deixando Ryan e Casper do lado de fora. O mensageiro olhou para o mar com uma pergunta simples em mente. Como ele poderia explodir esta ilha? Capítulo 44. Retorno do corpo. Eu venci, disse Ryan, descansando no jardim de flores à sombra do muro externo. De novo, Jace reclamou, o fantasma supervisionando o jogo com uma expressão duvidosa. Aparentemente seu crânio fantasma em forma de rosto poderia apertar os olhos. É impossível. Como posso continuar perdendo? Bem, foi difícil pegar alguém capaz de parar o tempo. No final, a viagem à Ilha Bliss foi uma decepção. Cada vez que Ryan tentava visitar uma área restrita além dos muros e dos jardins, guardas blindados ou Jace gentilmente pedia-lhe que voltasse. Embora ele tenha memorizado a localização das patrulhas e das torres, o mensageiro não viu nenhuma maneira de entrar nas instalações sem iniciar uma briga e encerrar a corrida atual. Eventualmente, ele simplesmente começou a jogar com Jace no jardim fora da fortaleza, esperando que Vulcano e os outros terminassem seus negócios. O fantasma tinha brincado alegremente, embora não fosse muito bom. Ryan teve a sensação de que o espectro suicida apreciava ter companhia. Eu realmente preciso de um emprego como cozinheiro de drogas, disse Ryan a Jace. Você não pode assombrar o cardeal rastejante até que ele desista? Há apenas um cozinheiro, e é Ceres. Jace encolheu os ombros. O resto da instalação apoia o trabalho dela e nada mais. Ryan percebeu isso. O poder de Narcinia facilitou a criação de novas plantas para serem colhidas como matéria-prima. Até mesmo todo esse jardim, capaz de prosperar em uma ilha tóxica, provavelmente foi obra dela. Então, se ela se aposentar, não haverá mais Bliss? Mais ou menos, respondeu Jace. Padre Torque tem variedades de flores suficientes para continuar o trabalho mesmo que ela se vá, embora a qualidade seja prejudicada. Você não deveria dizer isso em voz alta. Ryan nem sequer se moveu um centímetro quando Mortimer se inclinou sobre seu ombro, tendo saído do chão. Paredes têm ouvidos. Você quer jogar? O mensageiro perguntou casualmente ao guarda-costas. É mais engraçado quando há 3 jogadores e os guardas são desmancha-prazeres sem humor. Você não é divertido, nada divertido, disse o assassino, desapontado por não conseguir assustar Ryan, por mais que tentasse. Você não deveria estar lá dentro? Jace perguntou, construindo telecineticamente uma cadeira com pedras e terra próximas. Pardal me pediu para ver como ele estava, disse Mortimer, olhando para Ryan enquanto estava sentado na cadeira improvisada. Ela estava preocupada que ele pudesse iniciar um incêndio florestal ou algo assim. Isso é humilhante, disse Ryan. Às vezes me contento com invernos nucleares.
Eles me fazem querer brilhar no escuro, respondeu o assassino, olhando para o jogo. O que você está jogando? Ryan mostrou ossos de talos de pássaro a Mortimer. O assassino olhou para os ossos e depois para Casper, o fantasma. Ossos dos dedos, sério? É para manter o tema fantasma, respondeu o mensageiro. Quero jogar? É uma variante antiga, um puro jogo de sorte. Mortimer encolheu os ombros e pegou alguns ossos. A seguir, deveríamos jogar cartas, disse ele. Ou use um tabuleiro Ouija, sugeriu Ryan, olhando para Casper. Deve ser fácil. Como isso funciona? Mortimer perguntou a Geist, enquanto jogava os ossos com a força de sua mente. Você precisa resolver alguns assuntos inacabados antes de prosseguir? Morda-me, explicou Casper, o fantasma. Bebi um elixir amarelo na Páscoa passada, mas não veio com manual. Inferno, pensei que não tinha recebido nenhum poder até que a nanopraga de Meshon transformou meu corpo em pó. Tive um breve vislumbre de uma vida após a morte e então fui arrastado de volta para aquela lixeira e amarrado aos meus restos mortais. E você não pode sair da ilha? Mortimer perguntou, jogando os ossos no chão. Mortimer gosta de casas mal assombradas. Eu poderia enterrar você no meu jardim. Não posso ir longe, não, lamentou Geist. Meus restos mortais estão por todo lado agora, então boa sorte para reuni-los novamente. Até mesmo cancelar só vai tão longe quanto me impedir de me manifestar, e o poder de Plutão precisa que alguém esteja vivo em primeiro lugar. Se você perguntasse a Ryan, além dessa limitação geográfica, Casper havia tirado a sorte grande no que diz respeito aos elixires amarelos. Poderes ectoplásmicos ilimitados mais imortalidade? Essa foi uma vida pela qual morrer. Ryan riu de sua própria piada mental para a confusão dos outros. Francamente, sou apenas um zelador limpando o lugar, esperando o fim, disse Geist antes de jogar mais ossos no chão. Isso explicaria sua atitude casual em relação aos segredos da família criminosa, especialmente se eles não pudessem matá-lo permanentemente. O padre Torque diz que está perto de alcançar o céu. O pobre Mortimer mandou muitas pessoas para lá, disse o assassino. E para o lugar abaixo também. Não cheguei a nenhum desses lugares e tentei muito, disse Ryan, vencendo outra rodada do Ossos dos Dedos, e desta vez de forma justa. Padre Torque viu Deus quando tomou seu elixir, disse Geist, e parecia acreditar também. Ele acha que um psicotrópico poderoso como Bliss poderia replicar o efeito e permitir que ele recebesse uma revelação divina. Não tenho certeza se vai funcionar, mas um fantasma sempre pode ter esperança. Espero que Ceres possa resolver todos os problemas de saúde a longo prazo antes de ter uma overdose de Bliss, disse Ryan, especialmente a questão da esterilidade. Embora eu ache que isso não importará muito para um padre. Esterilidade? Geist perguntou, um pouco surpreso. Sei que a segurança da saúde não está entre as suas prioridades, mas acredite em mim, não se exalte com o seu próprio produto. Ryan estudou todas as drogas em profundidade, apenas para fins de pesquisa. Entre outros efeitos colaterais, o Bliss atua como um desregulador endócrino de longo prazo, atuando em nível genético. Os genomas não são muito afetados devido ao seu metabolismo aprimorado, mas todos os outros ficam mais ou menos estéreis depois de um ano. Ó aquilo? Mortimer encolheu os ombros. Eu ouvi o boato, mas se você perguntar ao pobre e velho Mortimer, é apenas propaganda da Dinamis. Eles não conseguem fazer um produto melhor, então denigrem o nosso. Ryan olhou para o assassino, semicerrou os olhos e parou o tempo. Quando recomeçou, o mensageiro agarrou a máscara de Mortimer e olhou por baixo. Sua verdadeira face se parecia muito com a de Laurence Fishurne. A mesma linha fina recuada, os mesmos traços suaves, o mesmo brilho de Morfeu. Ei, minha identidade secreta. Mortimer reclamou enquanto pegava sua máscara de caveira. Você nem é velho. Ryan reclamou, extremamente desapontado. Ele devia estar na casa dos 40, na pior das hipóteses. Você está 30 anos adiantado para ser tão deprimente. O pobre Mortimer é velho por dentro, respondeu o assassino, recolocando a máscara. Ele é uma alma velha, mais como a alma de um adolescente emo no corpo de um adulto. Antes que Ryan pudesse zombar ainda mais do assassino, seu telefone tocou dentro do casaco. O mensageiro pegou, mas não reconheceu o número. Entrega save rápido, o que posso fazer por você? Ele perguntou enquanto atendia a ligação. Riri? Baixinha? Espere, Len tinha um telefone? Esse é o seu Gooma? Mortimer perguntou zombeteiramente, ainda magoado com a parte da máscara. Vulcano não ficará feliz com isso. Ryan jogou os ossos no rosto de Mortimer enquanto se afastava, e eles se cochetearam na máscara do assassino. Talvez a sua intangibilidade só funcionasse através da matéria inorgânica. Não consegui entrar em contato com você pelo Shononoradil, disse Len. A voz dela estava tensa, alarmada, e Ryan podia ouvir as crianças conversando ao fundo. Você está na ilha de Ishia? A única parte habitável, respondeu ele, encostando-se na parede externa. Você sabia que Vulcano provavelmente pode gravar nossas conversas? Tudo que você disser será usado contra você em um tribunal. Eu mal podia esperar, disse ela, claramente sem disposição para piadas. Meus radares detectaram tremores vindos de Cidade Ferrugem e vários objetos voadores movendo-se em direção à ilha Ishia. Oh, o Meta estava saindo do buraco? Ryan não tinha certeza se isso era uma boa ou uma má notícia. Antes que ele pudesse pedir detalhes, outra pessoa ligou para ele. Mais uma vez, o mensageiro não reconheceu o número. Com licença, baixinha, voltarei em um minuto, disse Ryan, antes de trocar as ligações. Entrega save rápido, o que posso fazer por você? Pague por 4 explosões e a quinta é grátis. Você me deve um terno romano. Espinheiro negro. Espero que você aprecie que tudo. Tudo que acontecer agora estará na sua cabeça, disse Ryan ao mesmo tempo que seu interlocutor. Você acha que isso é um jogo? Ryan disse ao mesmo tempo, suas palavras combinando com perfeita sincronicidade.
Henrique Manada ficou em silêncio do outro lado da linha. O mensageiro se perguntou brevemente se ele teria ficado irritado. Sinto muito, mas depois de um tempo, você já ouviu todos eles. Você deveria se limitar à jardinagem, veneno rosado. Vejo que este não é seu primeiro rodeio, Romano, mas este será o último. Não tenho certeza se você usa um departamento de marketing para seus discursos, mas eu os demitiria se fosse você. Embora Ryan tenha ficado lisonjeado por ter ganhado um arqui-inimigo. Você ligou para trocar ameaças? Talvez me desafie para um duelo para restaurar sua honra perdida? Nada tão antiquado, respondeu o mentor corporativo, considerando suas próximas palavras. Na verdade, eu queria te agradecer. Você teve sucesso onde eu falhei durante anos. Essa foi uma novidade. Parecendo fabuloso? Vocês confundem pragmatismo com fraqueza, disse Henrique, ignorando o golpe de Ryan. Você acha que porque deixamos você em paz por tanto tempo, somos presas? Você está errado. Sabemos simplesmente que a guerra é má para os negócios. A guerra não tem vencedores, apenas diferentes tipos de perdedores. Não tenho certeza se entendi. Meu pai é um homem pragmático, explicou Henrique. Ele acredita que podemos ter uma distensão com seu chefe, mas meu irmão e eu sabemos disso. Vocês, Augusti, não são um estado ou uma empresa com a qual possamos coexistir. Vocês são senhores da guerra feudais que só entendem de força. E depois que você se atreveu a atacar nosso QG, Dom Hector finalmente decidiu falar a sua língua. Considere o que está por vir, um lembrete amigável para não ultrapassar novamente. Bem, isso foi ameaçador. Isso é sobre o terno? Ou vingança pela humilhação pública? Não, Romano, isso vai além disso. A compostura de Espinheiro Negro quebrou ligeiramente, seus verdadeiros sentimentos transpareceram na máscara corporativa. Lutamos durante anos para reconstruir uma sociedade funcional. Agora estamos numa encruzilhada com duas visões se enfrentando. Aquele que prevalecer ditará qual novo mundo surgirá das cinzas da terra. E não posso, em sã consciência, permitir que Augusto se torne o futuro da humanidade. Para ser honesto, ele tinha razão, pelo menos em teoria. Deu uma olhada em Cidade Ferrugem, respondeu Ryan, completamente impressionado. Veja onde suas palavras nobres encontram a realidade. Nem sempre conseguimos melhorar as coisas, admito, mas a diferença entre a minha organização e a sua é que pelo menos tentamos. Outra breve pausa. Você já ouviu falar de Giorgio Rosa, Romano? Giorgio Rosa, a República da Ilha Rosa? Aquele maluco que construiu uma plataforma de petróleo no Mar Médio e a chamou de nação independente? Você é um homem de cultura, disse Henrique, seu tom mudando de gelado para extremamente satisfeito. Suponho que você também se lembra do que aconteceu com sua ilha rebelde? Ryan franziu a testa antes de olhar para o mar. Manchas pretas apareceram nos céus, voando sob o sol em direção à ilha. Foi afundado pelo governo italiano? Espinheiro Negro desligou na cara dele. Ryan voltou para além. Riri? O que está acontecendo? Diga o que quiser sobre o Dinamis, disse Ryan, com um alarme estridente ecoando pela ilha de Ischia enquanto as manchas começavam a tomar forma. Eles não são todos latidos. 30 helicópteros de guerra seguiam em direção às instalações de produção de Bliss. Movendo-se em 3 grupos de 10, Ryan reconheceu o modelo como NH-90 customizado, otimizado para transporte de tropas e guerra naval. Provavelmente transportaram 300 soldados, talvez mais. São muitos malucos, observou Ryan. Isso lembrou do ataque à Cidade Ferrugem, exceto que desta vez ele estava sofrendo. Estou indo, disse Len, antes de encerrar abruptamente a ligação. Ryan lentamente colocou o celular de volta no bolso, enquanto Geist olhava para o céu. Além dos helicópteros, alguns genomas acompanharam a equipe de assalto em voo. Além do suspeito de sempre viver, que ainda não havia se transformado, Ryan notou um homem vestindo uma fabulosa fantasia de falcão feita de penas vermelhas e verdes. Os próprios ventos pareciam levá-lo acima do solo, com um pequeno tornado formando-se em volta de sua cintura. Uma amazona musculosa e de pele vermelha o seguiu, liberando torrentes de chamas de seus pés para se impulsionar para cima. Uma cauda diabólica crescia em suas calças e 2 chifres curvos em seus longos cabelos negros. Seu terno de couro sugestivo e justo lembrava Ryan, um motociclista. Bem, disse Mortimer, levantando-se da cadeira e tirando um rifle escondido sob a capa. Isso não é nada bom. E varredura de vento está de volta à cidade. A diabrura também, disse Casper, olhando para a mulher de pele vermelha. Varredura de vento foi o modelo dos Tempeste nocautear elixires, e diabrura inspirou o tipo pirocinético marca de fogo. Dinamis convocou a equipe de elite de Ilmigliori. Talvez eles tenham trazido Félix, o gato também? Os guardas que protegiam as muralhas da ilha levantaram imediatamente as armas, enquanto as torres ao redor da fortaleza se voltavam para os helicópteros. Em vez de avançar e iniciar uma luta imediatamente, as tropas de Dinamis pararam a uma distância respeitável, esperando por um sinal antes de abrir fogo. Viver moveu-se na vanguarda do exército, carregando um megafone. De todos os presentes, ela parecia a mais feliz. Conhecendo a heroína, ela devia estar esperando há muito tempo um pretexto para atacar a ilha. Save rápido. Viver falou pelo megafone, sua voz ecoando pelos céus. Jasmine, você está preso por organizar um ataque terrorista contra os laboratórios da Dinamis. Vocês dois saiam, mãos atrás da cabeça. E daí eles poderiam deixar Vulcano tentar assassinar Ryan em um slide passado, mas não o roubo de um terno? Então novamente era Cachemira. Muito provavelmente foi a natureza pública do roubo que irritou Dinamis. Uma tentativa de homicídio fora das câmeras poderia ser varrida para debaixo do tapete, mas uma afronta pública teria que ser respondida com uma resposta dura para salvar a face. Foda-se, Laura. A voz furiosa de Vulcano ecoou na fortaleza, transmitida por alto-falantes. Ela deve ter notado a chegada do exército em seus radares muito antes de ele aparecer. Mal estou mantendo meu polegar longe do gatilho agora. Se vocês dois vierem sem resistir, permanecerão ilesos e deixaremos esta ilha em paz, disse Viver, com o olhar focado em Ryan.
De outra forma, ela deixou a frase suspensa, todas as torres defensivas apontadas para ela. Posso pagar para você olhar para o outro lado? Perguntou Ryan, erguendo notas de euro como uma bandeira branca. Você está lutando pelo lado errado, save rápido, Viver respondeu, completamente imperturbável por suas provocações. Mas fique à vontade. Sonhei acordado em destruir aquela fábrica da morte por mais de 2 anos. Eu gostaria de ver vocês e o Peace tentarem, acrescentou Mortimer, as paredes tremendo enquanto a caveira de Geist se transformava em uma visão medonha do inferno. Mortimer tem estado ansioso por sangue ultimamente e ele se pergunta se você sangra vermelho ou verde. Vou repetir, Laura, a voz de Vulcano ecoou pelos alto-falantes, uma torre disparando um tiro de alerta para o mar. Porra, desligado. Sinto muito, disse Ryan com pesar, ajeitando o casaco. Mas devolver esse processo seria um crime de guerra legítimo. Vou considerar isso um não, disse Viver, mais satisfeito do que qualquer coisa. Bom, eu não preciso mais me conter. A heroína rapidamente jogou o megafone no mar e começou a mudar de forma, transformando-se em um enorme dragão. Para ser honesto, rugiu a poderosa fera, sua voz poderosa se espalhando por toda a ilha. Nunca fiz uma apreensão de drogas tão grande antes. Enquanto as torres e os helicópteros abriam fogo uns contra os outros, Ryan parou o tempo, voltou para a cadeira de Mortimer e virou-a para o mar. O mensageiro sentou-se, colocou as mãos atrás dos cabelos e deixou o tempo recomeçar para assistir aos fogos de artifício. O sudário queria esta ilha destruída. E Ryan sempre cumpriu. Capítulo 45. Sangue na água. Na época em que jogava jogos de mundo aberto, Ryan sempre adorou colocar a inteligência artificial contra si mesma, liderar um monstro no caminho de um assentamento e depois assistir os NPCs lutarem contra inimigos gerados por computador para seu entretenimento. O mensageiro sempre achou isso relaxante. A visão da vida real foi muito mais estressante. A Força Aérea de Dinamis lançou uma chuva de mísseis, que a defesa antiaérea de Jasmine detonou em grande parte durante o voo. Geist, agora um espectro uivante do tamanho de um prédio, também redirecionou alguns dos projéteis com força telecinética, explodindo 2 dos helicópteros. Infelizmente, os Augusti tiveram menos sorte com os genomas inimigos. O invulnerável Viver havia destruído a muralha externa da fortaleza, enviando pedras voando em todas as direções. O pirocinético de Abrura começou a bombardear as defesas do superlaboratório de cima, visando as torres. E o aeromante varredura de vento convocou um tornado em miniatura para tentar repelir Geist. Ei, save rápido, quer apostar com o pobre e velho Mortimer? Mortimer disse, atirando nos helicópteros sem se proteger. Balas e projéteis percorreram seu corpo inofensivamente. Vence quem matar mais corpos. As quedas não letais contam? Ryan perguntou. O mensageiro ainda estava sentado em sua cadeira com uma arma na mão, usando uma mistura de paradas do tempo e tiros precisos para explodir mísseis antes que eles pudessem realmente atingir a fortaleza. Porque deixei minhas melhores coisas de helicóptero anti-guerra em casa. Um projétil apontou para sua localização, então o mensageiro parou o tempo, afastou a cadeira e deixou o tempo recomeçar assim que alcançasse a segurança. Exibido, disse Mortimer, impressionado. Você é pior que Fortuna. Ei, estou ressentido com esse comentário, protestou Ryan, jogando a arma fora quando ficou sem balas. Eu trabalho para parecer perfeita, enquanto o poder dela faz todo o trabalho. Na verdade, Ryan estava começando a ficar um pouco preocupado. Embora as defesas humanas e automatizadas da fortaleza resistissem bem, Dinamis estava fazendo progressos, e o mensageiro se perguntava como Augustus reagiria a um ataque público à sua fábrica de drogas. Ryan suspeitava que reforços chegariam em breve e transformariam a situação já caótica em uma briga massiva. Resumindo, ele mal podia esperar. Com algumas das torres defensivas derrubadas, os helicópteros conseguiram pousar no topo da muralha externa. Soldados com equipamento de choque ou armaduras elétricas avançadas enfrentaram os defensores Augusti em um tiroteio a pé, enquanto Viver continuava atacando forte na tentativa de abrir um buraco nas instalações. O chão tremia a cada golpe do dragão gigante, embora parecesse que Vulcano havia reforçado as antigas paredes de pedra. Eventualmente, Ryan notou outro helicóptero pousando no jardim próximo. Um grupo de 8 soldados da tropa de choque saiu dele, escoltando 2 genomas. Um deles era um homem com longos cabelos negros, vestindo uma mistura estilizada de armadura e capa de aço enferrujado, estilo Mad Max. A maior parte de seu rosto estava coberta por um lenço vermelho e óculos pretos e, preocupantemente, ele carregava um cinto explosivo na cintura. A outra, mais pitoresca, era uma jovem da idade de Ryan, talvez de ascendência chinesa ou japonesa. Ela lembrou ao mensageiro esses ídolos do K-pop do pré-guerra, cabelos tingidos, rosto adorável e lindos olhos castanhos. Ela usava um vestido estranho cujas cores e comprimento pareciam mudar conforme o mensageiro olhava. Seu sorriso brilhante e tímido contrastava com o caos ao seu redor. Recarregar e guarda-roupa, disse Mortimer enquanto abria fogo contra os recém-chegados, as tropas de choque formando uma parede de escudos de plexiglas para se protegerem. Os genomas Dinamis se esconderam atrás deles, ouvindo ordens graças aos protetores de ouvido. Ótimo, não suporto recarregar. Por que? Por causa de seu péssimo senso de moda? Ryan perguntou, levantando-se e agarrando a cadeira como uma arma improvisada. Sério, o departamento de marketing da Dinamis deveria ser erradicado. Como eles poderiam anunciar um desastre de moda tão grande? Porque ele simplesmente não vai morrer. Mortimer rosnou, recarregando seu rifle. Ele é o pior tipo de violeta. Isso deixou Ryan bastante curioso. Ele olhou para o desastre punk do apocalipse atrás da parede de escudos, mas não conseguiu descobrir seu poder pela aparência. Último aviso romano, disse um dos soldados, preparando sua própria arma de fogo atrás da parede de escudos. Renda-se agora, ou abriremos fogo de volta. Estamos autorizados a usar força letal. Ninguém te disse que sou imortal.
Ryan gritou de volta, levantando a cadeira ameaçadoramente enquanto explosões ressoavam ao fundo. Voltarei para assombrá-lo. Ah, você também é amarelo? Guarda-roupa perguntou atrás da parede, mais curioso do que qualquer coisa. Ele está distraído, atire nele. Gritou um dos soldados, apontando um rifle para a parede de acrílico. Mortimer imediatamente abriu fogo, desarmando o homem com uma bala bem posicionada enquanto Ryan jogava a cadeira na polícia corporativa. O projétil ricocheteou nos escudos, enquanto as roupas do guarda-roupa literalmente mudaram de forma. Seu estranho vestido se transformou em uma fantasia de mascote de lobo, e ela saltou pelo jardim com a força e agilidade de um lobisomem. Ryan teve que parar o tempo para evitar que ela o atacasse como um rato, usando a breve janela de tempo para colocar os punho-irmãos no ar. Oh meu Deus, aqui vou eu morrendo de novo. Recarregar disse gregariamente enquanto saltava a parede de escudos dos soldados e avançava para o abrigo de Mortimer como um homem-bomba. Em uma cena saída de um filme de ação, o assassino atirou no peito do herói, mas ele continuou atacando. Recarregar saltou sobre Mortimer, que rapidamente passou pelo solo abaixo. O cinto do herói detonou e explodiu a cobertura de pedra de Mortimer em pedacinhos. Ryan sentiu uma sensação vaga e familiar na nuca. A princípio, ele pensou que era obra de chuva ácida, até que o corpo de Recarregar se reformou no local onde ele morreu em um flash de luz violeta, completamente ileso. Seu cinto suicida intacto ainda estava em sua cintura. Seu imitador, eu usava cintos suicidas antes de eles se tornarem populares. Ryan apontou um dedo acusador para Recarregar, correndo em círculos para escapar das garras de guarda-roupa. Se você parar o tempo, eu vou processar. Por que Dinamis não o chamou de Senhor do Tempo? Quando Mortimer não reapareceu, os soldados se voltaram para Ryan e começaram a suprir o fogo de guarda-roupa. O feliz mensageiro parou o relógio para evitar as balas e diminuiu a distância com os idiotas, socando o mais próximo com o punho quando o tempo recomeçou. Muito parecidos com a bucha de canhão que eram, eles caíram com um só golpe. Enquanto seu namorado estava ocupado brigando com os soldados, um vulcano totalmente blindado emergiu da fortaleza, enfrentando o estilo de rugby de viver. O Mecha empurrou o dragão surpreso de volta contra os recifes da ilha de Ishia. O herói transformado respondeu liberando um fluxo de luz semelhante a uma aurora com sua boca. Vigas vermelhas saíram da fortaleza para atirar nos helicópteros, provavelmente obra de Pardal. Enquanto Ryan demolia sozinho o corpo de soldados e guarda-roupa permanecia à distância, tentando descobrir sua abordagem, Recarregar entrou na confusão. Ele olhou sob a armadura e tirou uma pequena haste de metal. Uma espada de luz violeta saiu. Ryan interrompeu sua surra unilateral de soldado para olhar a arma divina, hipnotizado por sua perfeição, um design puro e atemporal e o tom de violeta mais puro que ele já tinha visto. Combinaria perfeitamente com seu terno. Foi amor à primeira vista. Ryan ativou instantaneamente seu poder, roubou a lâmina e chutou Recarregar no tempo congelado. Quando o tempo recomeçou e o herói caiu de costas entre as flores, Ryan ergueu seu troféu aos céus. Era leve como uma pena, mas para sua decepção, não fez nenhum som. SCHVRMMMMM, disse o mensageiro, tentando imitar o barulho de um sabre de luz real. SCHVRMMMMM. Ele nunca iria deixar isso passar. Ei, minha lâmina laser. Recarregar reclamou, levantando-se enquanto Ryan voltava a espancar os soldados. Um sabre de luz. Ryan gritou de volta para esse idiota ignorante, distraidamente cortando o escudo e o rifle de um Dinamis Muck como se fosse manteiga. Pesquise seus sentimentos. Você sabe que é verdade. Nesse ponto, suas piadas se escreveram sozinhas. Felizmente, disse Recarregar enquanto desenhava uma segunda lâmina laser carmesim, conseguiu uma sobressalente, porém cor errada. A essa altura, Ryan já havia chutado a bunda de todos os idiotas presentes ou os desarmado, deixando apenas os dois heróis para desafiá-lo. Os soldados fugiram de volta para o helicóptero e rapidamente recuaram totalmente da ilha, os genomas se enfrentando em um impasse mexicano. O mensageiro olhou brevemente para Jasmine, mas sua namorada parecia ter a situação sob controle. Os gênios e Viver estavam envolvidos em um tiroteio aéreo de longo alcance, com Vulcano repelindo seu ex-parceiro do perímetro da ilha. Ei, salvamento rápido. Traje de lobisomem do guarda-roupa transformado em fantasia de Halloween de Jack O'Lantern. Uma máscara de abóbora cobria sua cabeça, os lábios se moviam como se pertencessem a um ser vivo. É verdade que você pode parar o tempo? Sim, eu posso. Ryan respondeu com o mesmo tom amigável, apontando o sabre de luz para ela como um esgrimista. Recarregar levantou sua própria arma tentando encontrar uma abertura, ou talvez para parecer legal. Félix, o gato, está com você? Ah, ele queria vir, mas Henrique disse não. Guarda-roupa respondeu, manifestando um facsímile amarelo de uma lanterna de fogo em suas mãos e jogando-o em Ryan como uma pedra. A propósito, sou o guarda-roupa. Prazer em conhecê-lo. Bem, ela levou a batalha tão a sério quanto o próprio Ryan. Uma pena que eles estivessem lutando em lados opostos, o mensageiro tinha certeza de que eles se dariam muito bem. Usando seu sabre de luz furtado, Ryan cortou o projétil da lanterna ao meio, o estranho dispositivo se transformando em uma poeira amarela inofensiva, antes de desviar a lâmina de Dart e recarregar enquanto ele tentava flanqueá-lo. As duas espadas laser se encontraram sem que uma atravessasse a outra, e Ryan usou um parada do tempo para se esquivar de uma nova lanterna de fogo do guarda-roupa. Desta vez, o projétil explodiu em fogo fantasmagórico ao atingir o solo. Seu poder era estranho. Infelizmente para ele, Recarregar era um amador com uma arma sofisticada, enquanto o mensageiro dominava todos os estilos de esgrima conhecidos pela humanidade. Embora a configuração tenha sido épica, o duelo de sabres de luz deixou Ryan em dúvida. Sério, neste momento você me força a usar apenas uma mão, disse o mensageiro, colocando um braço atrás das costas e desviando todos os golpes do herói com a outra. E ainda parece injusto.
Vou te mostrar injusto. Enfurecido com a provocação, Recarregar tentou detonar seu cinto suicida, mas Ryan usou seu parada do tempo para sair do alcance. O herói explodiu em pó antes de se reformar. Use sua raiva. Ryan zombou dele, distraidamente cortando uma lanterna de fogo pela lateral. Use sua dor. Tenho certeza de que você tem muito em que se basear. Você pode enviar spam para parar o tempo? Recarregar rosnou de raiva, atingindo descontroladamente o rival Violeta Genome com sua lâmina no momento em que ele se recuperou. Sua fraca tentativa de ultrapassar a defesa de Ryan não funcionou, mas apenas o frustrou ainda mais. Seu trapaceiro dominador. Poder ilimitado. Ryan respondeu. Com um movimento rápido, o mensageiro cortou o braço do herói. Apenas para ele se reconectar ao corpo. Retrocesso por tempo limitado, exceto aplicado ao corpo e objetos em contato próximo. Ele se recusou a cair, não importando a quantidade de tentativas fracassadas. Ryan sentiu alguma afinidade espiritual por esse cara. Não o suficiente para levá-lo a sério, é claro, mas provavelmente o convidaria para uma bebida assim que a poeira baixasse. Por que você não se transforma em Supergirl? Ryan perguntou a guarda-roupa enquanto evitava um ataque de Recarregar. Ele parou o tempo, agarrou o herói pelo cachecol com a mão livre e aproveitou o impulso para jogá-lo em seu companheiro de equipe. Você poderia encerrar esta batalha em segundos se o fizesse. Não posso, isso é conteúdo protegido por direitos autorais. O Genoma Amarelo respondeu conforme o tempo recomeçava, sua fantasia se transformando em um lençol. Recarregar passou por seu corpo como se ela nem estivesse lá. Só posso usar coisas de domínio público. O que propriedade intelectual é a sua criptonita? Ryan perguntou, imensamente desapontado. Como isso funciona? Eu não faço as regras do meu poder, certo? Guarda-roupa respondeu com uma carranca, magoado com seu comentário. Sua fantasia mudou mais uma vez para a de uma bruxa, e ela disparou um raio em Ryan com a ponta dos dedos. Desculpe, disse Ryan ao guarda-roupa, bloqueando o raio com seu sabre de raio no estilo Star Wars. Honestamente, eu daria em cima de você em circunstâncias normais. Você é completamente meu tipo, mas tem um contrato de exclusividade agora. Ah, obrigado, mas também tem um contrato de exclusividade. Ela disse alegremente enquanto Recarregar se levantava. Na verdade, Ryan admirava sua perseverança. Você quer ser meu arqui-inimigo? Não tenho nenhum, e o marketing diz que aumenta as avaliações. Bem, o psicochoque estava morto nesse ciclo então. Claro, estou livre todo fim de semana. Obrigado. O figurino do guarda-roupa mudou novamente, desta vez virando um cosplay de múmia. As flores ao seu redor imediatamente viraram pó e suas bandagens se transformaram em coleiras esfarrapadas voando em direção a Ryan. O mensageiro os cortou apressadamente com sua lâmina laser, enquanto Recarregar tentava flanqueá-lo pela esquerda. Ryan ficou confuso porque o guarda-roupa não se transformou em outro genoma ou se manteve em uma forma em vez de mudar constantemente. Talvez fosse seu estilo de luta ou sua habilidade, por mais versátil que fosse, tinha um limite de tempo. Mesmo assim, foi uma das melhores lutas que ele fez desde que chegou em Nova Roma. Vale a pena a viagem. Seu poder está completamente destruído. Recarregar reclamou, enquanto Ryan parava brevemente o tempo para evitar um de seus ataques. Guarda-roupa, você tem alguma coisa que resista? Acho que sim, mas Henrique não vai gostar. Ela respondeu, sua fantasia mudou. Ryan parou de se mover, observando o desenrolar da cena. O traje do guarda-roupa se transformou no disfarce de um antigo deus grego, incluindo uma toga, sandálias e uma coroa de louros de ouro. A fantasia parecia cobrir sua pele, transformando-a em um tom artificial de branco. Isso a fez parecer uma estátua de marfim de merda. Ryan imediatamente parou o tempo, deixando o mundo roxo. Todo movimento, todo barulho parou. A violenta batalha ao fundo tornou-se nada mais do que um suporte, um momento congelado no tempo. Ah, então é assim que parece, disse guarda-roupa, olhando ao redor com espanto para seu companheiro de equipe congelado. Seus dedos brilhavam com uma eletricidade amarela, quase dourada. É tão bonito. Chitero avisou no passado, mas ele não ouviu. Merda, 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 merda. Ryan gritou enquanto o guarda-roupa o atingia com um raio dentro do tempo congelado. A explosão atingiu-o no peito, empurrando-o para trás. Doeu e parecia um raio. Mas tendo morrido eletrocutado mais vezes do que podia contar, Ryan imediatamente reconheceu o ataque como uma pálida imitação de um raio. A coisa real o teria matado na hora, mas essa imitação amarela causou apenas danos menores. Funcionava com base na lógica do filme, em vez de raios reais. Ryan terminou sua fuga involuntária na beira do jardim, onde as flores alcançavam a água do mar Mediterrâneo. O tempo recomeçou, Recarregar imediatamente gritando de felicidade. Funcionou. Eu não consigo segurar, disse guarda-roupa, suas roupas mudando incontrolavelmente. Num segundo, ela estava vestida como Augusto e no seguinte, usava uma fantasia de mascote de tiranossauro. Droga, a pessoa não é estável o suficiente. Pelo menos ela não pode usar todo o poder do original, Ryan pensou, enquanto se levantava. Ou então ele teria sido vaporizado. Seu peito ainda doía pra caramba. Acabou, save rápido. Guarda-roupa disse com um sorriso malicioso enquanto abraçava sua nova forma de sáurio, enquanto Ryan se erguia mais uma vez com o sabre de luz na mão. Temos o terreno elevado. Ryan queria gemer, mas sua entrega foi perfeita, embora eles tivessem subestimado o poder da amizade. Ryan sentiu algo emergindo das águas atrás dele, os tinidos e tinidos da pesada armadura robótica pisando na terra como música para seus ouvidos. Os heróis de Dinamis piscaram surpresos antes de levarem uma torrente de água pressurizada no rosto. Ryan olhou por cima do ombro, enquanto sua amiga mais antiga se movia para o seu lado, sua arma de água liberando tudo o que tinha na dupla e o Migliore. Baixinha. Desculpe, desculpe. Lei implorou, sua voz distorcida por sua armadura subaquática. Eu vim o mais rápido que pude.
Ela manteve a pressão da água, mas para surpresa de Ryan, o líquido começou a se dividir em duas metades. Guarda-roupa e recarregar permaneceram ilesos no meio, o traje do genoma amarelo tendo mais uma vez mudado para algum tipo de cosplay de velho enrugado, incluindo barba branca. Você pode até copiar Moisés? Ryan perguntou ao seu novo rival, surpreso com a flexibilidade de seu poder. O que mais? Você pode se vestir como Jesus Cristo e transformar água em vinho. Eu faço isso às vezes em festas. Ela respondeu, enquanto Len parava de usar suas bombas d'água. A dupla observou o outro por alguns segundos, tentando pensar em uma saída. Uma série de explosões interrompeu o impasse, quando um helicóptero Dinamis caiu próximo ao jardim, pegando fogo e incendiando as flores. Ryan olhou para o mar Mediterrâneo. Armas de água colossais, do tamanho de arranha-céus, brotaram das ondas, perseguindo os helicópteros como cobras. Diabrura parou de bombardear o forte para se concentrar nesses fenômenos estranhos, explodindo os tentáculos da água com poderosas bolas de fogo. No entanto, mesmo quando se transformaram em vapor devido ao calor, mais apêndices surgiram das águas na tentativa de esmagar o voador. Ao longe, Ryan notou vários jet skis caminhando em direção à ilha. Entre os motoristas, reconheceu alguns rostos conhecidos como Greta. Reforços. Enquanto isso, Viver e Vulcano tornaram-se pontos no céu, a dupla continuando sua batalha acima das nuvens, longe da vista. E embora a muralha externa tivesse desmoronado em grande parte devido ao bombardeio, a fortaleza dos Augustos permaneceu praticamente intacta. Jace protegeu o buraco que Viver havia feito na estrutura, levantando pedras telecineticamente na tentativa de cobri-lo novamente. Netuno disse recarregar enquanto olhava para os braços aquáticos, antes de se virar para seu companheiro de equipe. Guarda-roupa, traga o traje do apocalipse. Mas é muito perigoso. Guarda-roupa protestou. Se você não usar, ele vai afundar todos nós. O guarda-roupa inalou sua fantasia mudando enquanto Ryan e Len se preparavam para sua resistência final, costas com costas. O som de um tiro ecoou pelo campo de batalha e o guarda-roupa desabou. Por um segundo, o tempo pareceu congelar e Ryan não teve nada a ver com isso. O corpo da heroína atingiu o chão enquanto recarregar, chocado, assistia, uma figura saindo do chão logo atrás deles. Meu Deus, disse Mortimer sem qualquer remorso, a ponta do rifle ainda fumegante. Parece que Mortimer ganhou a aposta. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.